A Bíblia nos traz ensinamentos preciosíssimos. E quando damos tempo para refletir em cada um dos textos, em cada um dos exemplos que ela nos traz, o Espírito Santo nos ensina muitas diretrizes, soluções, princípios que Deus dá a cada um de nós para sermos pessoas bem-sucedidas e, acima de tudo, pessoas que agradem ao coração de Deus. Vamos analisar hoje a terceira tentação de Jesus, que está registrada em Mateus, capítulo 4. Nos versos 8 e 9 nós lemos: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, diz aqui que o diabo transportou a Jesus a um monte muito alto. Verso 9, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vamos ler também Mateus 28, versículo 18, onde Jesus ele afirma: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E mais o terceiro verso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 13, afirma: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Em Mateus 4, temos a tentação sofrida pelo Senhor Jesus. Lemos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o levou para o deserto e lá ele ficou por 40 dias ou um pouco mais em jejum. E ao final desse prazo de 40 dias, teve fome, muita fome. Vem então a primeira tentação. A primeira tentação está no versículo 3. O diabo diz: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. No entanto, nós vemos que Jesus replicou: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nesse texto, Jesus está citando o que foi registrado por Moisés em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso sim viverá o homem. Jesus foi então para a segunda tentação. Diz que o diabo o levou para a cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo. Lá ele disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão das suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Na realidade, o diabo estava citando a própria Bíblia, estava citando o Salmo, capítulo 91, versículos 11 e 12, onde nós lemos: Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. O Senhor Jesus venceu essa prova. E para vencê-la, ele citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz: Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Vem então a terceira tentação que nós lemos logo no começo. Vamos relê-la. Mateus capítulo 4, e vamos ler agora os versos 8, 9 e também o 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus, ele novamente estava citando a lei, Deuteronômio capítulo 6, e agora o versículo 13, que diz: O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Eu quero refletir com vocês a respeito dessa terceira tentação, fazendo 3 abordagens.
E na última, na terceira delas, vamos analisar 3 formas. Portanto, as 3 abordagens: tipo de tentação, 2, motivo da tentação, 3, formas de enfrentamento. E quando agora analisamos as formas de enfrentamento, nós vamos falar sobre a palavra, o jejum e o escape. Ok? Então vamos lá. Primeiro, tipos de tentação. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo ao povo grego da cidade de Corinto, registra na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 3, ele diz: não sobreveio sobre vós tentação, senão humana. Senão humana. Grifa, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Grife a expressão de Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, senão humana. Senão humana. Queridos, Deus não permite que venha sobre nós qualquer tentação sobre-humana. Você já parou para pensar nisso? Tal tentação seria dificílimo de nós suportarmos. Uau! Mas Paulo deixa claro que nós nunca seremos tentados acima do que nós podemos suportar. Portanto, o tipo de tentação que a gente sofre é uma tentação humana. Não é nenhuma tentação marciana, paradoxal, angelical. Não, 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 não. É no nível de cada um de nós, no nível humano. O segundo talvez é algo mais importante agora de ser entendido por cada um de nós. É o motivo da tentação. O motivo da tentação. O diabo, ele conhece os seus sonhos. Mas ele não conhece os seus sonhos por ser onisciente, porque ele não é onisciente. Mas sabe como é que o diabo conhece os seus sonhos? Porque você comenta a respeito dos seus sonhos com outras pessoas. E o diabo, ou um dos asseclas dele, ele anda ao redor, eles andam ao nosso derredor, buscando ouvir tudo aquilo que a gente tem para falar. A Bíblia registra um exemplo disso, está na figura de José, que é uma pré-figura de Jesus. José, filho de Jacó. Diz a Bíblia que José, ele era muito amado pelo pai. E isso dava uma certa inveja para os seus irmãos. Porém, um certo dia, ele contou um sonho para os irmãos dele. E nesse sonho, ele estava numa porção central e os seus irmãos, e a figura de feno, se dobram diante dele. Uau! Os irmãos que já tinham inveja, agora pegaram birra, uma birra muito grande, uma bronca enorme. Passa um tempo, José conta um segundo sonho, onde agora José está lá e os irmãos, que são as estrelas, se curvam diante de José, e não só as estrelas, mas o sol e a lua, que eram o pai, Jacó e sua mãe, também se curvam. Até o próprio pai ficou meio brabo com José. Mas ei, esse sonho de José, ele deixou os irmãos com ódio, um ódio mortal, literalmente um ódio mortal. Eles quiseram matar José. Sabe, quando Deus dá sonhos para você, o diabo não sabe quais são, mas quando você conta para pessoas que estão do seu lado, o diabo ouve. E o diabo, ele fica doido, ele tem inveja de você, ele tem inveja de mim, tem inveja de todos nós. Ele fica mordido, ele fica com ódio mortal e ele faz de tudo para que você não consiga realizar o sonho que você tem dentro de você. É assim que as coisas acontecem. O diabo começa a te atacar e não para. Assim age o reino das trevas contra a nossa vida. Todos temos espíritos do mal que têm muita inveja e que andam ao nosso derredor e que querem ouvir os sonhos que eu e você temos. Satanás, na terceira tentação de Jesus, sabia que Deus estava preparando algo especial para Jesus. E Satanás sabia que Deus estava preparando Jesus para dar a ele poder no céu e na terra. O que então o diabo fez? Uma tentação.
ele oferece um atalho para Jesus conseguir isso. Na realidade, antes de oferecer esse atalho, aqui vale bastante aquele ditado popular: criar dificuldade para vender facilidade. O diabo ele estava dizendo para Jesus: ei, se você não me adorar, vai ser difícil. Então, eu quero que você saiba, vai ser difícil. Mas tem uma forma de não ser difícil para você ter bastante poder no céu e na terra. Me adore. Eu quero que você entenda, Satanás vai tentar você em cima dos sonhos que você tem, dos desejos que você tem, das buscas que você tem. Sabe, lá em Lucas, nós lemos como Jesus enfrentou essa situação, e nós lemos também que Jesus sabia da dificuldade que ele ia passar. Ele diz, Lucas 12, verso 50, importa que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. E todos nós sabemos muito bem daquilo que está registrado em Mateus 26, verso 39, a oração que Jesus faz para Deus: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O diabo sabia que Jesus não queria passar por essa dificuldade. E sabendo disso, e a dificuldade estava sendo imposta por ele, Satanás, ele vai então oferece uma facilidade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus, ele deixa claro para todos nós vamos ser tentados. Não é Deus que nos tenta, o diabo nos tenta. E o diabo vai tentar você em cima dos sonhos que você tem. E ele vai te oferecer facilitações. É isso mesmo, facilitações. Mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Você vai ser um vencedor aqui também. Vai ser fácil? Não, não vai. Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não consiga alcançar os seus sonhos. Entenda isso. Tem pessoas que se rendem a Satanás e as coisas acontecem rápido, muito rápido, muito rápido. Você até se assusta. E tem gente que confunde a rapidez com que algumas pessoas prosperam com a bênção de Deus. Na realidade, não é bênção de Deus, é a não oposição de Satanás ou até o favor de Satanás, porque se curvaram a Satanás. E Satanás estava aqui nessa terceira tentação oferecendo a Jesus: ei, eu te dou tudo, esse poder que você quer, esse sonho que você tem, eu te dou, basta você me adorar. Uau! Me adore. Coisa simples, não é difícil. Quantas pessoas cedem às facilitações oferecidas por Satanás? Deixa eu citar alguns exemplos. Ao cônjuge que está insatisfeito com o sexo, carinho no seu matrimônio, ele cria oportunidades extraconjugais, vindo assim a pessoa cair em adultério. Não tem sexo em casa, aparece a oportunidade fora de casa. Muito fácil, ninguém precisa saber. Ao funcionário insatisfeito com sua renda mensal, o diabo cria oportunidades para desvio das finanças. Aos profissionais de carreira, o diabo apresenta uma situação para atrair o seu superior com ares até de moralidade. Ao aluno que não se preparou para uma prova, o diabo oferece um esquema para burlar ou colar na prova. Ao invejoso, o diabo oferece a oportunidade de falar mal do invejado. Ao mentiroso, a cena perfeita para mentir e ainda se apresentar como arauto da verdade. Uau! Sabe, nós poderíamos continuar aqui colocando tantas e tantas fórmulas que se repetem, usadas pelo diabo contra a vida das pessoas. Mas o fato é que o diabo sempre vai atacar você nos seus sonhos. A terceira forma de abordagem é formas de enfrentamento dessa tentação. A primeira que nós lemos aqui registrada em 1 Coríntios e que nós lemos nesse texto que nós estamos analisando em Mateus 4, Jesus sempre aborda com a palavra de Deus. Mas quem é a palavra? O que é a palavra ou quem é a palavra? A palavra de Deus destaca então
que Jesus, antes de ser tentado, o Espírito o levou ao deserto para ter tempo na presença de Deus. Sempre que estamos num momento difícil ou num momento próximo ao momento de tentação, o Espírito nos instiga a um tempo de preparação para a busca da presença de Deus. Uau! É desse jeito. A fim de que nós possamos nos encher dele, de termos tempo para estarmos orando a sós em espírito, orando em línguas. Como Paulo diz, quando eu oro em línguas, meu espírito ora muito bem. Eu mesmo fico sem entendimento, mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele faz com que o meu espírito, com que o seu espírito ore e ore muito bem. Deus ele quer que eu e você estejamos nos preparando para essas investidas de Satanás. E foi isso que ele fez com Jesus, levou Jesus para o deserto para estar em jejum e oração, na presença do nosso Deus. Vale lembrar, como o apóstolo João registra no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra traduzida nesta versão como verbo, ela vem do grego logos, que significa palavra, porém tem a conotação de palavra ativa, palavra dinâmica, palavra com ação. Na língua portuguesa, dentro do vernáculo brasileiro, esse é o sentido do verbo. Verbo é uma palavra em ação. E é por isso que é colocado, então, a tradução verbo. Mas poderíamos estar lendo, então, no princípio era a palavra ativa. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é a palavra. O mesmo apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulos 19, versículos 11, 12 e 13, ele diz algo que ele estava vendo. Ele diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito para que ninguém sabia senão ele mesmo. Entenda, esse Jesus, é Jesus que está sentado nesse cavalo cheio de diademas, ele agora já recebeu todo o poder no céu e na terra, mas quando foi tentado ainda não tinha recebido. Esse Jesus, versículo 13, estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Uau! Deus quer que nós usemos a Jesus, a palavra, para enfrentarmos o diabo. É exatamente desse jeito. É através de Jesus que passamos a ter fé. É por isso que o apóstolo Paulo registra na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, jovem, o que você precisa quando você vai na igreja não é uma palavra de estímulo, não é um coaching, você precisa da palavra de Deus, você precisa mergulhar, conhecer a palavra, porque Jesus é a palavra. A palavra de outras pessoas pode ser ótimas, muito bonitas, muito bacanas, mas o que gera fé dentro de você é Jesus, é a palavra de Deus. Uau! Segundo, o jejum. Falamos então de buscar a palavra, falamos de estarmos em jejum. A facilitação que Deus nos oferece para buscá-lo de todo o coração. Desde antigamente, em todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento, o estímulo ao jejum é muito presente, por ajudar a pessoa a estar concentrada em Deus. Porém, repare em duas situações opostas. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, o Senhor Jesus afirma: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Portanto, orar e jejuar traz força, traz autoridade, traz poder para você. Em contrapartida, em Isaías capítulo 58, versículo 5, lemos: seria esse o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia prazível ao Senhor?
Em outras palavras, Deus não está interessado em que você sofra. Deus não tem o menor interesse que você fala, ó Deus, está vendo aqui, ó, estou jejuando, estou sofrendo pra caramba para agradar ao teu coração. Querido, para com isso. Jejum sem oração é burrice. Jejum sem oração não vale para nada. Se fôssemos colocar num gráfico, podemos dizer oração sem jejum, ok. Oração com jejum, muito ok. Oração, ou melhor, jejum sem oração, péssimo. Não vale nada. Você não vai mesmo sensibilizar o coração de Deus porque você está sofrendo em jejum. Para com isso. O objetivo do jejum é simplesmente você poder orar e cavar dentro de você, expor o seu interior, se apresentar de Deus e buscá-lo de todo o coração. Aí o jejum vale. Terceiro, final. O escape. Porque lá em 1 Coríntios, vou reler, Paulo registra: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação que o diabo faz, Deus dá o escape. Deus dá o escape. Paulo, ele tinha vivência com Deus, ele tinha uma experiência constante com Deus, real. Paulo sabia que Deus sempre, ao o diabo atacá-lo, ele lhe dava o escape, Deus lhe dava o escape. Que escape é esse? Entenda, quando você medita na palavra de Deus e lê a palavra de Deus e se alimenta da palavra, na hora que vem a tentação, o Espírito Santo atua em você e traz à memória aquela palavra precisa, pontual, perfeita, com a qual você vai vencer a tentação que está lhe sendo apresentada. É por isso que o primeiro salmo da Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não cairão. Tudo o que fizer prosperará. Yes! Foi dessa forma que Jesus venceu a terceira, a última, talvez a mais intensa das tentações. Jesus tinha um sonho. O diabo quis derrubar Jesus. Ele quis dar o sonho para ele, mas da forma errada. Porque o diabo sabe que aquilo que Deus está preparado para dar à pessoa que recebe esse sonho de Deus, meu amigo, minha amiga, é bom demais. Eu sei que Deus tem dado sonhos a você. E o diabo está buscando derrubar você, tirar de você a bênção que Deus tem para você, que Ele já tem mostrado nos sonhos. Aquilo que Deus quer abençoar a sua vida. Guarde isso. Guarde aquilo que Deus está preparando para dar a você. Lute, não aceite os atalhos que o diabo oferece. Continue vivendo nos princípios que Deus te apresenta. É difícil, mas você vai vencer. E quando vencer, aquele sonho vai estar realizado. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amém.